A espécie humana, de alguma maneira, precisou criar estratégias para reproduzir e manter a espécie. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos animais, nos mamíferos, né? O macho percebe que a fêmea está no cio, eles acasalam, eles têm os seus filhotes, mantêm ali uma união até que esses filhotes possam estar minimamente libertos e possam caminhar com as próprias pernas ou voar com as próprias asas, e depois eles se separam e cada um vai viver a sua existência. Só que nós humanos somos diferentes. Nós não percebemos quando uma mulher, por exemplo, está ovulando de maneira muito direta. Então, a espécie precisou criar estratégias como um ímpeto quase genético, gravado na nossa memória ancestral, de nos aproximarmos de alguém para podermos reproduzir. Nós casamos também para sermos testemunha da existência de alguém e para que alguém seja testemunha da nossa existência. Nós casamos para dar continuidade a uma história que nos beneficia amorosamente, eroticamente, por conveniência. Nós casamos para compartilhar. Nós casamos para manter uma alegria quando a gente encontra alguém que, de alguma maneira, nos desperta emoções e sentimentos de bem-querer. Eu sou Michel Alcoforado, antropólogo e pesquisador, e convidei Juan Fernandes, sociólogo e escritor de vários livros sobre o tema da monogamia e novos relacionamentos, que tem aparecido por aí. A gente vai pro Dominatrix Augusta para poder entender como é que desejo pode impor novas formas de relacionamento. Feliz demais de te ver, hein? Muito. E aí? Saudades imensas de você. Eu também. Olha, toda vez que eu falo sobre casamento na Índia, você sabe que até hoje lá, 93% dos casamentos, eles são arranjados. Então papai e mamãe chegam e dizem, olha, você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano. Então você tem um encontro antes da festa de casamento. E aí quando fala isso para um brasileiro, o brasileiro diz assim, meu Deus, como assim, né? Como eu caso com alguém que eu não amo e como é que eu transo depois com alguém que eu nunca vi? Como é que é, né? Como é que faz com esse negócio dessa primeira noite de núpcias onde você não tem nenhum interesse sexual e aí você é obrigado a fazer ou a perdurar numa relação durante tanto tempo? Esse casamento, da maneira como a gente conhece hoje, não surgiu desde Adão e Eva, não, né? Essa é uma invenção moderna. O que definiria, por exemplo, o casamento no nosso contexto? A ideia de amor. É a primeira vez, de fato, assim, como você falou, por exemplo, na Índia, mas a gente pode pegar outros exemplos, que foi a pesquisa que eu realizei, né, no contexto da África subsaariana. Então você vai pegar o lobolo, né, alguns casamentos tradicionais, seja em Moçambique, África do Sul, ou você pode ir para a China, Taiwan, enfim, alguns contextos. Você dizer para sua família que você vai casar com alguém por amor é uma ofensa. Luxúria. É uma ofensa. Não, peraí, você não casa por ninguém por amor, como assim? Né, você precisa explicar, né, os fundamentos, as qualidades das pessoas, inclusive em termos de questões materiais. E aí, aqui a gente procura, primeiro, é como se o material ele não fosse importante, né? Mas na realidade a gente sabe que é. Só que assim, você chegar aqui hoje e falar, não, quero casar com aquela pessoa ali porque ela tem dinheiro. Como é que você é vista, né, quando você traz esse tipo de argumento? Então o amor, ele é algo central. Para você estar ou casar ou se envolver com alguém, esse elemento é o elemento fundamental que marca o casamento entre nós. Até porque desde o começo, desde que a gente sabe que casamento se transformou uma instituição fundamental no funcionamento da sociedade moderna, casamento não tem nada a ver com sexo, né? Casamento a gente está falando ali de acordo entre famílias, casamento a gente está falando ali da invenção de uma família, casamento a gente está falando como locus fundamental de produção de mais mão de obra, né, com a chegada dos filhos e de produção de novos consumidores. Casamento tá falando ali de uma administração do cuidado dentro de um seio familiar que vai inventar gente apta a existir dentro do mundo. Perfeito, né? Assim, desde o final do século XVIII nós temos aí a consolidação, né, desse formato de casamento diante do ideal moderno burguês, né?
e da consolidação desse Estado burguês. Então a gente tem ali um núcleo, digamos assim, afetivo, né, que seria justamente a ideia de casal. E aí, pela primeira vez, né, digamos assim, na história do Ocidente, né, das sociedades ocidentalizadas, a gente vê aí uma fundação, né, entre, ou melhor, um acoplamento entre amor, né, casamento e desejo, e que envolve, portanto, esse trato de afetividade e exclusividade sexual. Boa, e aí, mas essa ideia de que eu preciso, no momento que eu caso com alguém, chegar na frente do padre ou do pastor e dizer que eu te devo até o último dia da minha vida, fidelidade e amor eterno, é uma invenção nossa do século XIX, aí do século XVIII para o XIX, né? Então, casamento, amor e sexo estavam juntos. Sim, aí nesse momento ele acaba sendo algo, digamos assim, produzido, né, no imaginário social, de que caminhariam juntos. Só que antes você via as pessoas explorando a sexualidade além do casamento, né? Além Dá desse laço de exemplo sangue, pra por gente, como é exemplo. que o pessoal se aproveitava disso? Então, há alguns trabalhos que evidenciam, por exemplo, como que as elites se comportavam no período da Idade Média, né? Aham. E aí você via que tinham festas, você via que tinham certas ações, né, organizações, em que as pessoas exploravam a sexualidade para além do casamento, né, entre o próprio casal e fora dele também. Então, assim, inclusive é um grande mito, nós, como pensamos na Idade Média, achar que havia uma moralidade cristã reinante, que de fato, né, havia, mas era como se as pessoas só se resumissem aquilo ali, né? Elas procuravam e exploravam outras formas de praticar o seu prazer. Você tá dizendo que o surubão não começou em Noronha. Não começou em Noronha. Isso aí que você tá falando é muito interessante, porque eu acho que o sexo ele é tão controlado e tão limitado e tanto discurso é produzido sobre isso para tentar minimamente botar um limite para esse território, justamente porque ele vai de encontro a esse papel central que o trabalho tem na sociedade contemporânea, né? Porque a gente, desde a psicanálise, na verdade do século XIX para o século XX, você tem ali uma ideia de que o sexo é essa energia, que todos nós viemos ao mundo com ela, e ela é capaz de tirar o senso e a razão de qualquer um, né? Então, por conta disso, desse perigo que o sexo traz, a gente começa a botar ele dentro de caixinhas, né? Determinar em que momento você pode começar a transar, coisa que não existia antes com tanta clareza, né? As pessoas começavam a transar na hora que elas achavam que deveriam transar, né? A gente começa a decidir com quem você pode transar, a gente começa a definir como é que você tem que transar, e a gente começa a definir o que é transar também, né? Sim. E dentro desse tipificar dentro disso o que é patológico e o que é não normal. o que é né? normal. Porque assim, isso é muito curioso. Você pega o discurso médico, eu acho que o Foucault é muito brilhante nisso, que ele vai dizer assim, olha, vocês estão enganados em achar que a sexualidade ela é reprimida no Ocidente. Ao contrário, nunca se falou tanto de sexualidade, nunca se falou tanto de sexo, E é se falando, né, tanto que a gente cria uma define... multiplicidade, inclusive, também de práticas sexuais, em que as pessoas se sentem... e aí sim, né, as pessoas se sentem controladas e às vezes reprimidas em relação à sua sexualidade, falar sobre ela, que elas têm medo de manifestar certos desejos, de querer, por exemplo, explorar, né, certos elementos fetichizantes, diria, né, que fogem da prática normal, papai e mamãe, ou da normalidade que nós conhecemos de prática sexual. E isso é muito interessante para pensar, inclusive, os casais contemporâneos. Porque as pessoas procuram não só apimentar, mas procuram fugir dessa normalidade, né, como forma de manter a relação, evidentemente, mas como forma também de repensar assim, falar assim, cara, eu tenho isso como fetiche, e talvez, né, o diálogo seja um ponto fundamental, né, para que a minha parceria me entenda nesse lugar. Né? Só que aí qual é o problema? O problema é que, né, há alguns princípios que giram em torno do casamento, né, e a gente fala muito de diálogo e honestidade. Só que assim, as pessoas acabam tendo medo de magoar a outra parceria quando vai falar de certos fetiches, ou como que ela vai se sentir em relação a isso. E também não dá, né? Eu tenho falado disso, a Bessa, que assim, não dá, né, pra alguém que se apaixona por alguém, e na medida que tá muito apaixonado por alguém, tem muita vontade de transar com essa pessoa, no outro dia de manhã acordar, só porque entrou pra dentro do quarto, no segredinho da alcova, vai sentir a vontade pra pedir qualquer coisa. O moço da Faria Lima, né, totalmente enquadrado, vota em quem vota, veste camisa azul clara, usa copo Stanley, calça bege e mocassim, ele não pode acordar de manhã e dizer, olha, você que se apaixonou por mim, tem desejo nesse cara, eu quero uma prática de BDSM, que eu inverta papéis, eu quero trazer... Eu quero algo do tipo. Eu quero novas práticas sexuais, quero trazer prostitutas para dentro do nosso relacionamento. Não cabe, né? Por conta desse paralelismo mesmo entre sexo e amor. Porque
Às vezes, se a gente puxa demais a corda no sexo, você começa a afetar a relação afetiva, de certo modo, também, né? Porque aquele com quem eu transo também é com quem eu amo. E aquele que eu amo é aquele com quem eu transo. Então, a sexualidade dentro do casamento, ela precisa ser quase uma extensão. Óbvio que você tem muito mais liberdade dentro do quarto, na prática sexual, do que você tem do lado de fora, mas ela precisa estar em mínimo de acordo com aquele com quem eu me apaixonei. Ou com aquele com quem eu tô tendo um relacionamento. Não posso virar do avesso, né? Ou seja, tem uma questão idealizadora aí, né? Tem. Porque assim, quando é muito bom situar isso, né, Michel? A gente tá falando sobretudo de casais heterossexuais, Isso, né? Como é que você faz? Quais são os contornos que você adota para continuar mantendo essa imagem? Inclusive em termos sexuais. Tá. Então você tem aí uma idealização que é muito difícil de ser quebrada, por exemplo. Né? E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo uma divisão entre rua e casa. Sei. Então, quando você pensa É central a traição, no modelo né? de pensamento brasileiro, né? Sim, você pensa, é fundamental. Você pensa a traição, né? Você vai pensar, a primeira coisa é o seguinte: na rua eu tenho aquilo que não é me proporcionado em casa. Mas o que eu tenho em casa é porque também não foi conversado. E não foi conversado porque eu estou tentando manter essa idealização que eu fiz, né? E que preciso sustentar. E é por isso que é uma falácia acreditar que eu posso conversar tudo no meu casamento em relação às minhas atividades sexuais, aos meus desejos sexuais. Também não, né? Porque tem um território do silêncio ou do segredo com uma potência enorme dentro do plano da sexualidade que permite que você se satisfaça. A gente gosta, ou a gente se sente satisfeito sexualmente quando alguém faz o que a gente quer que seja feito, sem eu precisar dizer, né? Tem uma potência que a gente não pode esquecer do segredinho de polichinelo. É quase como se fosse Mr. M de mágica, sabe assim? Você fala, esse homem é genial. Se ele conta o segredo, você fala, não, ele não é mais genial assim. No plano do sexo é a mesma coisa, né? A gente tem que ter ali um conjunto de mágicas que são feitas sem precisar falar sobre isso. Porque se a gente transforma tudo em discurso, a gente perde parte da experiência, né? Antigamente havia o chefe. Hoje, teoricamente, é 50-50%. E nós sabemos como é difícil negociar tantos desejos e ideias e valores 50-50%. Até 1977 não havia o divórcio. Hoje as pessoas se divorciam com muita facilidade. As pessoas vivem juntas, moram em casas separadas. A sociedade não era tão ansiosa. Hoje há muitas demandas. É o trabalho, são as redes sociais, são os amigos, os desejos, todas as possibilidades de um mundo globalizado. E mesmo que nós tenhamos um índice de divórcio muito grande e pessoas hoje que não pretendem se casar, ainda assim é interessante observar como, de alguma maneira, os formatos do relacionamento, do casamento, têm se modificado ou têm se adaptado para que caibam neste novo modo de pensar as relações. São as relações não monogâmicas, pessoas que moram em casas separadas, às vezes moram em outras cidades, que dormem em quartos separados, ou pessoas que vão instituir famílias poliamorosas. Eu acho interessante pensar que isso nos dá a ideia de que é difícil deixar de ter uma vida compartilhada. As pessoas gostam da partilha, as pessoas gostam do testemunho, as pessoas gostam do conforto. E aí, meu caro, Putz, mais uma vez. tamo lá. Deixa eu te contar. O pessoal tá com essa dificuldade toda de como é que faz para manter o desejo dentro do casamento. Aí precisa dar umas cambalhotas, né? E essas cambalhotas podem ser dentro do próprio casamento. São reinvenções que as famílias, os casais vão inventar para tentar manter a chama do desejo lá em cima. Uns vão pro sexy shop e outros começam a encontrar outros arranjos para tentar refazer os acordos que foram feitos lá no primeiro encontro. E nesse jogo a não monogamia entra, né? E uma das coisas que eu tenho mais reparado, que quando o pessoal vai pensando em abrir a relação, ou antes de abrir a relação, é que as casas, os espaços de swing se mostram como uma alternativa. O que é o swing, assim, para todo mundo ficar entendendo na mesma página, assim, para ver se vale a pena mesmo? Então, quando as pessoas começam a repensar, né, o seu casamento, as suas relações, elas tendem a falar sobre a exclusividade afetivo-sexual.
E aí é muito curioso, porque quando se trata de não monogamia, no geral, as pessoas não começam uma não monogamia por meio de um trisal, quadrisal, que Ninguém seja. vai pras cabeças logo no As começo. pessoas começam a partir do casal, Aham. né? Até porque, né, há um entendimento de que a não monogamia não necessariamente está relacionada ao número de parcerias. Aham. Então o swing e o RA, né, que é o relacionamento aberto, eles, no geral, são entendidos como a primeira fase, ou a fase de descoberta do casal em relação, né, à quebra da exclusividade afetivo-sexual mutuamente consentida, né? Então, no geral, o que acontece? Há uma consciência desses casais de que a sexualidade ela pode ser explorada, né, para manter o amor na centralidade do casal, Aham. entendendo que há uma diferença entre amor e sexo. Que é gênia. Então, assim, o sexo, né, a relação sexual, ela pode ser explorada e quebra, portanto, essa ideia de exclusividade afetivo-sexual, porque quando você chega num clube de swing ou quando você compactua com sua parceria de se encontrar por aplicativos com outras pessoas ou com casais amigos, você, em alguma medida, está dizendo que, olha, vamos fazer sexo para além de nós dois, né? Então, Mas a gente quebra, então, com o paradigma não afetivo-sexual, mas o paradigma de exclusividade sexual, né? justamente. Porque a gente vai pra casa de swing ou faz trocas de casais, reforçando o vínculo afetivo com aquele outro com quem você casou, mas aceitando que você pode ter relações sexuais com outros. Com né? outros, com terceiros. E é muito curioso que essa divisão um pouco cartesiana, inclusive, né? Binária até, que é isso, olha, o sexo você pode oferecer para outras pessoas sem grandes envolvimentos. Porque o amor, ele é só entre nós, ele permanece na célula do casal. O sexo, ele acaba orbitando. Mas no caso do swing, e aí que eu acho que é muito interessante a gente pensar como algo de fato disruptivo também, por quê? Porque você vai pegar alguns estudos, como da própria Maria Silvério, a idade daquelas pessoas foram pessoas formadas em ambientes inteiramente conservadores, cristãos, né, em lares ou igrejas, etc. E elas rompem com aquilo ali ainda mantendo uma identidade, né, externa, mas ainda assim elas estão explorando um desejo, né, que elas antes acharam que era impossível. A gente tá falando aqui de uma moralidade que empurra as pessoas pro casamento, né? Porque chega um determinado momento que começam a perguntar, você vai ficar velho demais para casar, velha demais para casar. Depois começam a te perguntar quando é que vêm as crianças não vêm. Depois começam a pensar, você tá transando 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Tem toda uma polícia a todo momento que tá na nossa cabeça, tá na sociedade como moralidade, mas ela ganha prática com essa polícia mesmo, como você está colocando, né? Sim. Como é que a polícia acontece nas práticas não monogâmicas? Porque ela tá na casa de swing, quando você entra lá e você quer fazer alguma coisa, alguém diz não pode. Ela tá na plataforma digital, quando você diz, olha, eu tenho um relacionamento aberto. Como é que essa polícia atua para tentar definir o que é monogamia ou não monogamia, relacionamento aberto ou não aberto, swing e outras formas de modalidade afetivas, né? De arranjo afetivo. Eu falar que sou não monogâmico permite eu informar outra coisa pra você. Você, eu sou não monogâmico. Você vai perguntar, mas como assim não monogâmico? Você tem o quê? Não, eu sou não monogâmico. Quer dizer, permite uma ideia de, primeiro, fugir do estigma, fugir de uma moralidade que procura me enquadrar, mas, ao mesmo tempo, permite também a ideia de trânsito, de fluidez. Eu não falo pra você o que eu pratico nessa minha não monogamia. Se é relacionamento aberto, não, só falo que sou não monogâmico. Então, é uma forma também que as pessoas encontraram, né, de fugir do estigma dentro da própria comunidade, dentro do próprio meio não monogâmico. Mas me conta um negócio, assim, porque a gente vê o movimento do swing como um reflexo da segunda metade do século XX, né? As não monogamias também, mas ninguém, eu acho, aqui duvida que nos últimos tempos há um boom, não só desse tipo de discurso sobre não monogamia, relacionamentos abertos, swings e outras múltiplas possibilidades de solução para esse casamento monogâmico que é falido mesmo. Quem está casado num relacionamento monogâmico, pelo menos dito monogâmico, olha para aquilo e diz, olha, é o que cabe para mim, mas talvez não é o único modelo possível. Mesmo assim consegue manter aquele negócio acreditando que há outras possibilidades. Por que você acha que a gente começou a cada vez mais falar de não monogamias e de outros tipos de relacionamento para além daquele que a gente aprendeu com papai e mamãe? Muitos não monogâmicos dizem assim, olha, eu acho que falar sobre não monogamia no relacionamento, né, que eu estava tendo, não foi no momento de crise. Tá. Né? Porque assim, Isso é bom. no geral, né, como você falou, porra, eu quero ter essa abertura aqui, né, eu quero pensar nessas possibilidades para salvar meu casamento. Isso seja uma crítica do movimento não monogâmico. Fala assim, não, você não tem que fazer nada para salvar casamento monogâmico nenhum. E aí, por isso que é uma crítica direcionada, inclusive, aos swingers, né? Porque a galera tá ali com uma tentativa, né, de entender a quebra de exclusividade
só por prazer, diria, só voltado ao âmbito sexual. Sei. E não necessariamente repensando outras estruturas de poder, por exemplo, né? E muitas das vezes essas pessoas são colocadas no lugar de que estão fazendo isso para salvar casamento. Então, quando as pessoas começam a ter essa crítica em relação à monogamia, uma tendência é, não, olha, a gente não tem que recuperar nada disso, porque a monogamia, ela, na verdade, não traz uma ideia de segurança que não é factível, né? E traz outros elementos violentos que a gente não pode levar para frente. Então, como que a gente pensa isso? Vamos pensar isso em um outro lugar, que não seja para recuperar casamento, que não seja no espaço de crise. E qual é o lugar mais saudável? De que a gente repense nossas ações, nossas práticas odiernas, né, cotidianas, nos relacionamentos, mas muito mais fincadas à paridade emocional, ao desenvolvimento da intimidade, a repensar a própria questão de sexualidade e outras opressões, né, mais associadas a diluir essa ideia de monogamia. Olhando para tuas pesquisas, o que você acha que os casais estão inventando dentro do território da não monogamia, assim? Que novas coisas vêm por aí, assim? Que liberdade é essa? Criativa mesmo, no ponto de reinvenção mesmo dos arranjos afetivos e sexuais, você tem observado no campo? Acho que uma das questões criativas, né, ou inventivas da não monogamia é justamente o fato das pessoas, elas considerarem, né, essas pessoas às quais elas se relacionam, né? E aí seja relacionamento primário, né? No sentido de ter aquela relação há algum tempo, e, diante disso, elaborar diferentes medidas, diferentes relacionamentos com diferentes pessoas. Porque acaba tendo uma compreensão, eu acho que isso é muito significativo da não monogamia, porque está em um devir, né? Você está aberto ao futuro, ao que está por vir. Então eu não tenho, por exemplo, uma receita a ser seguida, mas o que eu posso te oferecer é o seguinte: Michel, me relaciono contigo. Com você, né, a gente pode acordar determinadas coisas, etc. Mas você me oferece uma coisa muito singular, né, muito parcial. Essa outra pessoa aqui me oferece um outro tipo de afeto, me coloca em um outro lugar, que talvez sexualmente você não me ofereça, ela me ofereça, mas amorosamente ou em outros termos você consiga me trazer. Então, o que eu acho que é inventivo nesse sentido, né? É justamente você entender que não há sistemas absolutos. Não há sistemas que decontam, que te completem, né? No sentido de que você consiga, diante de certos sistemas, dar conta do cotidiano, das contingências, né? Então, acho que o cotidiano, ele é algo muito importante, no sentido de que está aberto. Então, assim, a gente pode caminhar transitando, conversando, revendo acordos. Se pactuamos isso aqui, ali já não faz mais sentido. Talvez daqui a 6 meses isso já não caiba. Ué, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, meu irmão. Muito, muito mesmo. Que troca Olha, importante você é bem mais jovem que eu, mas eu queria dizer que você renova a minha certeza de que sociologia e antropologia devia estar aí na boca do povo, né? Porque a gente, apesar de achar que é animal, a gente é muito mais do que isso, a gente reinventa a vida a cada minuto. Reinventa casamento, reinventa sexo, reinventa relacionamento. Reinventa parentesco, reinventa tudo. Recombina, né? Que bom, que bom. Obrigado isso. mesmo. Tamo junto, meu irmão. Nós gostamos de ser individualizados por alguém. Quando as pessoas discutem muito sobre relações não monogâmicas e que todo o problema do casamento é a não monogamia, porque isso foi instaurado como uma questão social e religiosa, e é verdade, mas não é só isso. Nós aprendemos e gostamos de ser exclusivos no primeiro ano de vida, quando alguém nos diz quem somos. Veja só, nós somos quem somos a partir da voz e do olhar do outro. É o outro que olha para mim e diz, mas que bebê mais bonitinho. Nós somos viciados no olhar do outro, nós gostamos de ser exclusivos. É só você ter um irmão ou um cachorro que pronto, que o bebê já fica enlouquecido. Porque a gente gosta desse senso de exclusividade. Isso não foi só uma criação do modelo de amor romântico. A gente gosta de ser exclusivo. Claro, a gente aprende que a gente não é a única bolacha do pacote Tostines, que as nossas parcerias podem ter amigos e que devem ter amigos e devem ter a sua própria autonomia e que o casamento não pode ser este lugar da exclusividade e o único lugar de satisfação. Nós aprendemos isso. Mas alguma satisfação e alguma individualidade eu tenho que encontrar no casamento.